queridos irmãos e irmãs. É sempre uma alegria podermos estar juntos neste momento de devoção, onde cada dia nós separamos um tempo para ouvir a palavra de Deus, para meditar e também para orar. Eu sou o pastor Tiago Martinho Arndt, sou pastor na paróquia Redentor de Vitória e trago para vocês, na devoção de hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, o texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 10, onde está escrito: Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O livro de Apocalipse carrega uma certa dificuldade, uma incompreensão. Para começar, até no nome do próprio livro, Apocalipse, onde muitos imaginam que seja destruição ou algo parecido, mas Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo. Jesus revelando a João acerca das últimas coisas, acerca dos acontecimentos do fim dos tempos. E muitos têm a imagem de tempos sombrios, de guerras, destruição, coisas ruins. Mas o Apocalipse ele é recheado de símbolos, uma linguagem simbólica característica desse tipo de literatura apocalíptica que era muito comum naquela época onde foi escrito. Por isso a dificuldade de interpretar ou de entender. Para as pessoas que receberam o livro primeiramente, para eles era bem mais fácil, eles conseguiram entender, porque já estavam acostumados com essa linguagem, com esses símbolos. Para nós hoje temos uma certa dificuldade. E esses símbolos e nomes, eles têm significado somente no livro do Apocalipse. Ali eles têm os seus sentidos. Fora do livro, os números, as imagens, são números e imagens, não tem nenhuma significação, nenhuma magia diferente ou uma superstição. Mas dentro do livro do Apocalipse eles são, essa linguagem tem o seu sentido. E o versículo que nós acabamos de ouvir, um versículo relativamente curto, fala sobre cativeiro, que é prisão, fala sobre morte, espada. Se alguém tiver que passar por isso, irá passar, diz o texto. Mas o que podemos entender disso? São sofrimentos, prisão, a morte, são sofrimentos causados pelas pessoas, especialmente em tempos de perseguição aos cristãos. Os cristãos muitas vezes foram perseguidos, muitas vezes foram presos, torturados, foram mortos, muitos e grandes sofrimentos. E nesses sofrimentos demonstra a fidelidade e a perseverança dos santos, diz o nosso texto. Daquele a quem o Cordeiro salvou, onde o Cordeiro se sacrificou pelos santos. Esse versículo também é uma citação do texto de Jeremias. Muito podemos entender no livro de Apocalipse. A chave de interpretação são muitos livros do Antigo Testamento, também muitas questões culturais daquela época, assim nós podemos entender o livro de Apocalipse. E o texto nos mostra que esses sofrimentos e perseguições sempre existirão. Estava acontecendo muito naquela época onde o livro foi escrito, e era para ser um consolo aos cristãos naquela época. E que em meio ao sofrimento, Deus se coloca sempre ao lado de cada um, amparando, dando forças. Jesus disse que neste mundo nós passaremos por aflições, mas ele continua dizendo: tende bom ânimo, tende coragem. Eu venci o mundo, disse Jesus. Temos ao nosso lado aquele que é o vencedor, o Cordeiro de Deus, que nos acolhe em nossos sofrimentos. Queridos irmãos, graças a Deus nós vivemos num país onde temos liberdade de religião, liberdade de culto. Podemos nos reunir nos cultos sem sermos perseguidos por autoridades, coisas que aconteciam lá naquela época. Que possamos aproveitar esses momentos, que possamos sempre suplicar que Deus nos conceda essa liberdade e que auxilie também
e livre as pessoas que vivem em locais onde são perseguidos por causa da sua fé. Falamos com nosso Deus em oração. Bondoso Deus e gracioso Pai Celestial, graças nós te damos por mais este dia que tu nos concede, por tua bondade e misericórdia, especialmente por nos enviares a Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Também te agradecemos porque nós vivemos num país onde temos liberdade de nos reunir, onde não sofremos perseguição por causa da nossa religião e que possamos sempre aproveitar para dar bom testemunho, para ser luz para as pessoas, testemunhar do teu amor. Que o teu Espírito Santo nos acompanhe durante este dia e que possamos sempre lembrar que somos perdoados, somos salvos por Jesus Cristo e que nós possamos sempre viver cada dia na certeza da salvação. Esteja conosco, bondoso Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, um ótimo e abençoado dia a cada um e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.